Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Meu muito obrigado à equipe do Telesaúde pelo convite. Me sinto extremamente honrado com esse convite, com essa possibilidade de estar dialogando com os colegas, demais profissionais de saúde, para que a gente possa abordar uma questão que vai ter como gancho a saúde bucal, mas ela, não tenho dúvida, abarca o conjunto das outras demais profissões da saúde. Haja vista que eu tendo a acreditar que muitos se identificarão com a apresentação de hoje. Meu nome é Silvio da Costa, sou doutor pela Federal do Rio Grande do Sul, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na linha de pesquisa de saúde coletiva. Estou também conselheiro nacional de saúde, coordeno a Comissão de Saúde Bucal do Conselho Nacional de Saúde e também sou dentista do SUS. O que é um dentista do SUS? Normalmente a gente se vincula muito falando que é dentista da prefeitura X e Y, como se, em função do nosso vínculo empregatício ser com a prefeitura. E poucas vezes a gente se identifica como dentista do SUS. Eu sou servidor municipal, mas também, assim como sou servidor municipal, sou dentista do SUS no meu município. A palestra de hoje tem como tema, e não por acaso, a equidade na oferta de serviços assistenciais da saúde bucal no SUS. Esse tema não foi escolhido por acaso e nem foi um tema mais fácil de apresentar. Ele foi escolhido em função da 17ª Conferência Nacional de Saúde. As etapas municipais já estão em andamento. Teremos agora a etapa municipal ela foi estendida. Provavelmente as etapas estaduais também serão estendidas. E o tema foi escolhido em função das conferências, porque é o debate que vai estar muito presente, que estará muito presente nas conferências. Bom, então o que quer dizer com a equidade na oferta de serviços? Ou eu poderia apresentar como a iniquidade na oferta de serviços. Primeiro, alguns conceitos básicos que eu acho que vão ajudar a gente a balizar a discussão, que todos sabem que a equidade a equidade dos serviços dialoga com a universalidade do acesso. Ou seja, todos terão direito ao acesso aos serviços de saúde. Porém, serão atendidos primeiros os que têm maior necessidade. Ofertaremos serviço a todos, primeiro a quem mais precisa. Se a gente não está oferecendo a quem mais precisa, o serviço não promove equidade, ele promove iniquidade. A iniquidade ou a equidade, eles estão muito ligados ao planejamento e à organização de serviços de saúde. Então, quando a gente planeja a oferta de serviços e planeja o acesso aos serviços, a gente dialoga com a equidade ou dialoga com a iniquidade. Começo com uma frase inquietante de um professor da USP, Paulo Capel Narvaez, um dentista muito renomado, muito respeitado, um amigo querido, e ele começa com essa frase inquietante. Ele tem essa frase inquietante em um dos seus artigos, Sentar na cadeira do dentista continua sendo, no Brasil, um insuportável monopólio de classe social. Ou seja, o acesso aos serviços de saúde bucal já é algo resolvido entre os mais ricos, entre a parte importante da classe média. O acesso aos serviços não é um problema, nunca foi, para os mais ricos e uma parte importante da classe média, mas ainda é um grande obstáculo para os mais pobres, ainda é um grande obstáculo para aqueles que não têm outro plano de saúde que não seja o SUS. Enquanto uma parte importante da sociedade brasileira faz uso de serviços de altíssima complexidade e serviços estéticos, como a harmonização orofacial, como a colocação de lentes de contato nos dentes, etc.,
uma outra parte enorme da sociedade, a maioria, não consegue acesso ao dentista para fazer uma extração por cárie. O que a gente está dizendo é que sentar na cadeira de um dentista é algo já pacificado entre os mais ricos, mas ainda entre os mais pobres é um obstáculo. Nós não temos um sistema de saúde para pobre, nem queremos. Agora, vamos discutir por que o acesso para alguns grupos sociais na saúde bucal ainda é um obstáculo para alguns quase intransponível. Eu coloquei aqui uma foto de uma comunidade de Florianópolis. Florianópolis é conhecida como a cidade das lindas praias, e é verdade, como uma cidade muito privilegiada pela natureza, e é verdade, é realmente um local maravilhoso de morar. Eu não sou nascido em Florianópolis, mas eu já digo para as pessoas que eu sou de Florianópolis, adotei a cidade, amo a cidade, porém a cidade também, como toda cidade brasileira, como toda cidade, toda capital de estado, ela apresenta também as suas contradições sociais, as suas desigualdades sociais. Essa foto é uma foto de uma comunidade numa região nobre de Florianópolis. E eu começo essa apresentação, esse slide 4, dizendo que a boca está num corpo, esse corpo está inserido numa sociedade, e a sociedade é profundamente desigual e socialmente injusta. Nós, profissionais de saúde bucal, a gente sempre tende a ser dentro-centrado. Então, eu vou olhar o dente, eu vou tirar a dor do dente, eu vou extrair o dente. E a gente se esquece que, para além de profissionais de dentes, nós somos profissionais de saúde. Nós somos profissionais formados para o atendimento em saúde. E em saúde não de um dente, mas de um paciente, de um usuário. E esse usuário, na hora que nós vamos planejar o nosso serviço, a gente tem que levar em consideração que esse usuário, dono daquele dente, dono daquela boca, ele está inserido numa sociedade desigual e injusta socialmente. Nós, no Brasil, naturalizamos que os mais pobres percam dentes, nós naturalizamos que os mais pobres eles passem por mutilações dentárias, nós naturalizamos no Brasil que a extração dentária entre negros é algo comum, e nos esquecemos que esse procedimento, que às vezes é o único procedimento possível, a extração dentária não é feita por nenhum outro motivo que não seja uma necessidade, esse paciente, ele é deslocado socialmente. Esse paciente sem dente, ele que não teve acesso aos serviços, e não só aos serviços assistenciais, aos serviços de promoção e prevenção, esse paciente sem dente, ele é deslocado socialmente. Ele passa a ter cheiro, ele passa a ter aspecto, ele passa a ter dor. Ele não, quando for pedir emprego numa padaria, ele não vai trabalhar no balcão. Esse paciente desdentado, ele vai trabalhar no forno da padaria. Numa loja, ele não vai vender a roupa no balcão. Ele vai trabalhar na faxina nos fundos da loja. A extração dentária, ela é algo que desloca o indivíduo no mercado de trabalho. E a gente sempre olha a necessidade de extração dentária sem se perguntar se a forma com que a gente organiza o nosso serviço é uma forma onde a gente diminui ou aumenta o papel da equidade no SUS. No slide seguinte, é uma comunidade também de Florianópolis, é uma comunidade de outro bairro, um bairro do continente. Esse slide, ele nos lembra, nos remete a que a marca da desigualdade social no Brasil é o sorriso de um jovem sem dentes, um jovem banguelo. Um jovem banguelo, ele é a marca
do que é desigualdade social no Brasil, enquanto uma parte importante da sociedade, não a maioria, a minoria, é uma parte que faz uso de tratamento altamente sofisticado. Há anos atrás, um ministro da Economia, na década de 70, apelidou o Brasil de Belíndia. Falou que o Brasil tinha uma pequena Bélgica, branca, e que consumia artigos de luxo, e uma imensa Índia, pobre, parda e desigual. E ele chama esse país imaginário de Belíndia, a mistura da Bélgica com a Índia. O Brasil, e ele cita esse exemplo para falar do Brasil, que a marca da desigualdade social, nesse país desigual e injusto, é um sorriso banguelo. Bom, no ano de 2020, foi publicado na revista Lancet, a revista mais importante de saúde pública do mundo, um artigo de um professor, de professores, um pool de professores, um professor, inclusive da Universidade Federal de Santa Catarina, e esse artigo da revista, a revista Lancet nunca publica artigo de saúde bucal, dificilmente ela tem séries, exemplares de saúde bucal, né? Porque fora os artigos tem os seus exemplares especiais. Pela primeira vez ela publica um exemplar especial na área de saúde bucal, e nesse exemplar ele contém um artigo em que o artigo do professor Marcos Pérez, do professor Roger Celeste, da Federal do Rio Grande do Sul, etc., ele aponta que a desigualdade social e a pobreza são as variáveis que mais impactam no desfecho cárie. Se a gente olhar para a cárie dental como um desfecho, a variável que mais fortemente incide sobre o desfecho cárie dental, a variável que mais fortemente impacta é a variável escolaridade. Quanto maior a escolaridade, menor a prevalência de cárie. Assim como, quanto menor a escolaridade, maior a prevalência da doença cárie. Isso não é um exemplo único na área da saúde. A mortalidade materna também tem similaridade. Quanto maior for a escolaridade da mãe, menor a prevalência de doença materna. Então, a cárie também tem esse componente, a cárie, a doença periodontal. Isso é fácil da gente identificar na medida que quando você trabalha numa unidade de saúde muito pobre, a prevalência de doença cárie é muito alta. E quando você trabalha numa comunidade rica de classe média, a prevalência já é menor. Inclusive, os procedimentos são diferentes, né? Eu trabalhei durante 7 anos numa comunidade muito pobre, tinha muita cárie, muita extração, muito canal. Quando me mudei para uma comunidade mais rica, com índice de desenvolvimento humano maior, uma comunidade de classe média, o número de exodontias e endodontias diminuiu significativamente e aumentou o número de profilaxia e limpeza, né? Porque era uma demanda da prevalência da doença. A prevalência da doença é menor nos bairros ricos e maior nos bairros pobres. Quanto maior a escolaridade, aí a renda vem depois, quanto maior a escolaridade, também maior a renda. Mas a variável que impacta no desfecho cárie é a variável escolaridade. Maior a prevalência da doença, menor a prevalência da doença. Quanto menor a escolaridade, menor também a renda, maior a prevalência da doença cárie. Se você for num bairro rico, aleatoriamente pegar 10 pessoas e fazer um exame clínico, ou se você for num bairro pobre, aleatoriamente pegar 10 pessoas da mesma faixa etária, você vai ver que os pobres têm mais cárie. Ou seja, no critério de equidade, os pobres têm que ter mais acesso à saúde bucal. Isso é uma questão central quando a gente fala em planejamento e organização de serviços. Repito, o sistema de saúde nosso, ele é universal e não deve jamais ser um sistema de saúde voltado para populações específicas, com recortes.
populacionais, de maneira alguma. Ele deve continuar sendo um sistema de saúde universal para todos, seguindo uma lógica de equidade. As perguntas que eu faço a vocês, as perguntas provocadoras que eu faço a vocês é possível nós gerarmos equidade em uma sociedade desigual? É possível, numa sociedade desigual, a gente ter um modelo que gere equidade? Se sim, a pergunta é: o nosso modelo de saúde no nosso município, não é abstrato, na minha cidade, ele aumenta ou ele diminui a desigualdade social? O que nós temos visto, e falo da minha experiência, é algo absolutamente subjetivo, é que muitas das vezes a determinada unidade de saúde, em determinado bairro, tem 3 cadeiras odontológicas. E outro bairro, onde a demanda é maior, tem 2 cadeiras. Por quê? Por que o provimento profissional não obedece à necessidade epidemiológica do território? Ou ainda, será que o provimento profissional no seu município obedeceu um critério de prevalência da doença? Será que nós estamos expandindo serviços para os locais prioritários? Vou dar um exemplo importante que todos aqui têm ciência. O programa Mais Médicos. O que foi o programa Mais Médicos? O programa Mais Médicos foi um programa que levou provimento profissional médico para as regiões que ninguém queria ir. Ou seja, regiões prioritárias, e as regiões prioritárias eram regiões mais pobres, foi levado um serviço médico em muitos lugares pela primeira vez. E foi colocado um médico para atendimento à população. Isso é pensar no território a partir de critérios de equidade. Eu vou ofertar para populações que mais precisam. Quando a gente pensa no desfecho caro, no desfecho doença periodontal, a gente tem que levar em consideração o consultório, o provimento do recurso humano, o dentista, o auxiliar, o técnico, a partir da necessidade do território. Ah, mas onde tem cadeira vaga é no bairro X. Se o bairro X tem pouca prevalência da doença, você faça uma obra, tira a cadeira de lá e põe onde mais precisa. Porque senão estaremos ofertando mais serviço a quem menos precisa. Isso é iniquidade. Bom, a saúde bucal, os serviços de saúde bucal, ele tem características próprias, que está muito ligado ao seu processo de trabalho. Como eu disse para vocês, eu sou um dentista do SUS, me orgulho de falar como dentista do SUS, e o que eu vejo e percebo é que as primeiras pessoas que chegam para atendimento no posto de saúde são pessoas que estão procurando atendimento odontológico. Muito em função dos municípios menores, nem tanto, mas nos municípios de médio e grande porte, muito em função da baixa cobertura de saúde bucal. Os gestores não veem a saúde bucal como algo prioritário. Certamente, porque, como falado anteriormente nos slides, os gestores que são filhos da classe média alta, filhos de uma camada social mais abastada, nunca tiveram problema de acesso. Como boa parte dos gestores, eu imagino a grande maioria dos gestores, pela sua origem na classe média, na classe alta, nunca experimentou o que é não ter acesso a um dentista. E a saúde bucal foi, ao longo do tempo, perdendo cobertura. Sofreu uma grande expansão de 2002, de 2003, com
com a implantação da Política Nacional de Saúde Bucal, chamada Brasil Sorridente, até 2016. Sofreu uma retração, uma estagnação, depois uma retração, e o que a gente viu nos municípios foi a diminuição da cobertura de serviço. Bom, então a gente percebe, como na primeira frase, nas filas de manhã nos postos de saúde, os primeiros usuários a buscarem atendimento são usuários que buscam atendimento de saúde bucal. Pela quê? Pela baixa cobertura. A saúde bucal tem níveis estagnados de cobertura nacionalmente há quase 10 anos. Quase 10 anos se investe muito pouco na implantação de serviços e expansão da rede de saúde bucal. O trabalho do cirurgião dentista, ele é muito ligado a procedimento, não atendimento propriamente dito. Então, o trabalho do cirurgião dentista, ele é um trabalho mais demorado. Ele precisa atender, ele precisa anestesiar, ele precisa submeter o paciente ao procedimento que demora 30, 40 minutos, às vezes 1 hora. Então, num sistema de saúde de baixa cobertura, você está falando de um atendimento que ele já é, por si só, mais demorado, o que torna a expansão e o aumento de cobertura de saúde bucal uma necessidade. E aqui, finalizando, eu faço um apanhado de algumas questões que eu acho que são elementos de debate para que a gente tenha o fortalecimento da política, o fortalecimento da saúde bucal enquanto linha de cuidado, que temos problemas ligados à estrutura, a provimento, a desorganização na forma de acesso, grandes filas de atenção especializada, falsa cobertura e ausência de uma política de saúde bucal no município que dê conta das necessidades. Eu queria rapidamente tocar nesses pontos. Primeiro, a falta, no tocante a provimento, o que a gente percebe é uma falta de critérios para a distribuição de profissionais nos territórios. Ou seja, por que em determinado posto, e a pergunta que eu acho que vocês que estão nos municípios devem se fazer, por que em determinado município aqui tem 2 cadeiras e ali tem 1? Qual critério epidemiológico foi levado em conta no planejamento? No planejamento da política de saúde bucal no município, no planejamento da coordenação de saúde bucal, foi levado em consideração a prevalência da doença para o provimento profissional? Nós não temos no Brasil, infelizmente, ainda uma cultura de olharmos indicadores para o nosso planejamento e para a mensuração do trabalho que a gente oferta. A gente coloca o profissional lá, o profissional trabalha muito, porque tem demanda, mas a gente não olha os indicadores e necessidade do território, etc, etc. Isso eu falo de profissionais de saúde bucal no conjunto, não só dentistas, mas também ASBs e TSBs. No tocante à estrutura, a gente vê em alguns municípios cadeiras paradas por falta de reposição de profissional. Um outro problema grave que a gente encontra no planejamento, e quando a gente fala em planejamento, a gente está falando oferta que mais precisa, critérios de equidade, uma precariedade de manutenção de aparelhos odontológicos, ou seja, normalmente essas empresas são terceirizadas que ofertam serviços, e há uma quebra de continuidade de contratos, o que faz com que o atendimento seja cancelado por dias, às vezes até semanas, e uma falta de planejamento para o uso racional dos equipamentos. Uma questão que chama muita atenção também é a desorganização na forma de acesso. O que eu quero dizer com isso? A gente, quando vai planejar e ofertar serviços de saúde bucal para a população, a gente não basta ter o dentista, o auxiliar e o técnico ali. É necessário mais do que isso. Nessa perspectiva,
perspectiva, como a gente faz a entrada do usuário dentro do sistema de saúde? É distribuindo ficha? É distribuindo ficha uma vez por semana? É distribuindo ficha de manhã e de tarde? Ou é sem ficha num fluxo contínuo? Ou a gente faz o acesso avançado, ou a gente transforma a nossa unidade de saúde numa pequena UPA. Qual a forma de acesso que nós estamos organizando? O que a gente tem visto é que, eu falo como conselheiro nacional de saúde, o que a gente tem visto é que cada um faz de um jeito, desde que não chegue problema para o gestor. Se o gestor não tiver nenhum tipo de queixa de usuário, se não chegar nenhuma ouvidoria, se não tiver nenhum problema relacionado a uma crítica à forma de acesso, quer dizer que está bom. Mas isso é muito pouco quando a gente mensura a qualidade do serviço ofertado. É muito pouco. Mais do que não chegar problema, a gente tem que olhar a forma de acesso e se perguntar se é normal deixar um usuário 2 horas, 3 horas numa fila de espera no posto de saúde. Porque eu pessoalmente, não gosto de ficar 2 horas, 3 horas num banco, esperando ser atendido, e nem gosto de esperar 2 horas ou 3 horas em lugar nenhum. Por que para o usuário é normal, nós naturalizamos a espera dentro do posto, ou a espera antes do posto de saúde abrir? Existem várias formas de acesso aonde se busca, e vários municípios implantam. Florianópolis, eu acho que é um exemplo positivo nesse sentido, de que a forma de acesso ela tem que ser mais ambiciosa e não uma forma de acesso onde a não queixa seja o sinônimo de um elogio. Nós precisamos ter uma forma de acesso onde o usuário, que é o elemento central do SUS, o nosso sistema de saúde deve ser o usuário centrado. E para esse usuário, o rápido atendimento é uma variável fundamental para a avaliação de serviço. No PEMAC, a gente percebeu que a variável que mais fortemente impacta no desfecho, satisfação do usuário, é o tempo de espera. O usuário, e eu falo usuário como usuário também, que sou, o usuário, ele tende a avaliar bem o serviço quando o atendimento é rápido e tende a avaliar mal o serviço quando o atendimento é demorado. E falo como usuário, eu também sou assim. Eu também sou assim. Eu não gosto de esperar. Eu não gosto de passar 2 horas, 3 horas dentro de um posto de saúde. E, inclusive, por motivos éticos. Se eu não gosto, eu não posso propor para o meu semelhante algo que eu não quero para mim. Então, a gente tem que pensar em organização de fluxos de atendimento onde nem a unidade de saúde vira uma UPA e nem o usuário passe por um calvário, por uma consulta, que às vezes demora 20 minutos, 30 minutos, e ele fica 2, 3 horas esperando o atendimento. Então, essa falta de critérios de protocolo, elas promovem iniquidade na forma de acesso, porque ela já passa a ser ali uma barreira. E, repito, vários municípios, cito aqui, citei anteriormente Florianópolis como um exemplo exitoso, vários municípios têm se debruçado na melhor forma de acesso para o usuário. E acho que a gente precisa olhar o que esses municípios estão fazendo. Grandes filas de espera na atenção especializada, basicamente estou dizendo aqui de centro de especialidades odontológicas, algumas filas, nacionalmente, a endodontia é uma fila de espera. Quando a gente fala para o usuário que ele vai ficar 2 anos, 1 ano e meio para ser atendido por uma endodontia, o que a gente está dizendo é que ele não vai ser atendido, porque aquela endodontia vai virar uma exodontia. Inclusive, o atendimento da endodontia, no caso, ele já vai ser um atendimento que vai promover profunda iniquidade, porque aquele paciente que mais precisa, ele precisa de um atendimento rápido. E esse atendimento rápido
rápido, não pode esperar 1 ano e meio. Vai virar uma exodontia, vai virar uma mutilação. Enquanto aquele paciente que consegue esperar mais tempo, ele acaba sendo atendido. O dente tem mais estrutura, que o caso dele não é tão agudo, e etc. Ou seja, é um paciente que vai ser atendido quem menos precisava, entre os que precisavam. Então, isso também é um promotor de iniquidade. Eu acho que a gente tem que olhar, veja, todos nós trabalhamos muito. Todos nós estamos no posto de saúde trabalhando muito. Todos nós estamos na gestão trabalhando muito. Todos nós estamos no centro de especialidades trabalhando muito. Não se trata disso. Se trata de planejar o nosso trabalho. A gente tem que ser ambicioso no cargo que estamos, no espaço que utilizamos e no que fazemos. Essa ambição é para que melhore o sistema de saúde. Nós não vamos melhorar o SUS se o usuário não sentir pertencimento em relação ao sistema de saúde. E não adianta a gente virar depois na reunião do conselho local, ou nas reuniões de categoria, ou nas reuniões que sejam, falarmos assim, temos que mostrar para o usuário que o SUS é bom. Temos que convencer o usuário não entende o SUS. Isso é tratar o usuário de uma maneira depreciativa. A gente não tem que convencer o usuário de nada. O usuário, quando ele entra no sistema e demora 2 horas para ser atendido, 3 horas, ele vai avaliar o sistema ruim. E não adianta querer convencer ele. Quando o usuário ele é mal atendido na recepção por falta de acolhimento dos profissionais, não só da recepção, mas o conjunto dos profissionais, não adianta depois querer conversar com o usuário e dizer que o SUS é bom. Ele vai ter raiva do SUS. Isso é importante. Quando a gente fala em equidade do SUS, não é só você ter um profissional que trabalha muito. É você ter um profissional que trabalhe muito, com certeza, mas ter também uma mensuração da qualidade do trabalho que a gente oferta. A gente mensura processo de trabalho, a gente não mensura nem indicadores. No conjunto, né? Claro que não estou falando aqui de todos os municípios, todos os postos de saúde, mas uma parte significativa não mensura nem indicador de saúde para o planejamento e nem processo de trabalho. O que seria mensurar processo de trabalho? Por exemplo, tempo de espera. A gente avalia tempo de espera para a gente poder se olhar no espelho e dizer temos que mudar a forma de acesso, porque essa forma de acesso está gerando iniquidade no meu modelo de saúde. São questões que eu acho que são fundamentais para que a gente possa cada vez mais, aí sim, convencer o usuário de que o SUS é bom, mas não pela retórica, pela experiência. Em Florianópolis, quase a totalidade dos pacientes que são atendidos no CEPOM, que é um centro de atendimento oncológico, eles elogiam o serviço. O serviço é bom, eles gostam. Esse profissional não precisa convencer o usuário de que o SUS é bom, porque ele foi lá, foi bem atendido e acha aquele serviço um serviço de qualidade. A experiência ela é fundamental. Isso a gente tem que constantemente olhar. A avaliação de processo de trabalho é algo constante, não para, é infinito. É uma roda, é cíclica. Vamos falar depois agora das falsas coberturas, né? A gente tem equipes de saúde com 10 mil pessoas, a gente tem equipes de saúde sem auxiliar, o que a gente finge que é cobertura, e por aí vai. É uma oferta precária de serviços. Não é que não haja serviço, mas é uma oferta precária, o que, obviamente, a gente vai estar numa comunidade grande atendendo sempre os mesmos. E uma parcela importante da sociedade, da comunidade, do território, vai continuar ainda na franja do sistema, mesmo o posto de saúde sendo em frente à sua casa. O usuário ele deixa de ir, não é por outro motivo que é a dificuldade de acesso. E é isso que a gente tem que se perguntar constantemente. Está acabando o tempo, só para finalizar, eu acho que a gente precisa de uma política de saúde bucal, onde a gente tem ali critérios de equidade, critérios de provimento, critérios de indicadores, que a gente faça planejamento das ações. E isso não parte também só da gestão,
da gestão. Tem que ser uma demanda dos profissionais de saúde, tem que ser uma demanda dos trabalhadores de saúde. A reforma sanitária citada em verso e prosa, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, a reforma sanitária citada em verso e prosa por quase a totalidade dos profissionais de saúde, essa reforma sanitária foi capitaneada e liderada pelos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde têm um papel de vanguarda na defesa do Sistema Único de Saúde. Então, é importante que os profissionais de saúde, no seu conjunto, saiam de uma passividade e saiam dos seus consultórios, não só para debater questões ligadas a plano de carreira de salários, o que é importante, porque é importante também a gente cuidar de quem cuida dos outros, mas que a gente possa também olhar o serviço que a gente oferta à população. Muito obrigado e convido todos e todas a irmos para conferências de saúde nos municípios. Muitos municípios já fizeram, existirão agora as etapas estaduais. É importante que nós façamos o movimento em direção às conferências, porque é nesse espaço aonde nós iremos debater o SUS que queremos. É nesse espaço de conferência aonde profissionais, gestores e usuários estarão debatendo o SUS aonde ele existe, que é nas cidades, no território. É lá que se faz a defesa do SUS, ouvindo a população, ouvindo a comunidade, debatendo com gestores, para que o SUS seja cada vez mais um sistema para todos que obedeça a critérios de equidade. E finalizando, um convite também. Esse é um card inicial. Nós estaremos realizando a Conferência Livre de Saúde Bucal. O evento aqui é um debate não só para profissionais de saúde bucal, mas em particular os profissionais de saúde bucal estão convidados para a Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde Bucal, que é um evento preparatório para a 17ª. Vai ser no dia 10 de maio. O link e demais informações serão divulgadas mais próximos, mas já separem essa data do dia 10 de maio para que a gente possa, nesse dia, fazer um grande, imenso debate nacional sobre a saúde bucal. A resultante dessa Conferência Livre de Saúde Bucal serão as propostas das conferências livres que serão debatidas na Conferência Nacional. Além das propostas estaduais que irão para a nacional, as conferências livres também enviarão propostas próprias das suas especificidades para a Conferência Nacional de Saúde. Então, coloquem na agenda, dia 10 de maio, a participação na Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde Bucal. Muito obrigado a todos, a todas. Espero, nesse debate, ter trazido mais questionamentos que respostas. Perfeito, Silvio. Muito obrigada. Bom, então, conforme a gente combinou, agora é o momento de compartilhar dúvidas sobre o tema, lançar vários questionamentos. Vamos ver se o pessoal tem alguma opinião para compartilhar também. O Joel comentou aqui. Professor, qual o papel da formação auxiliar na equidade da saúde bucal? Obrigado pela pergunta. Eu vou responder essa pergunta, que é uma pergunta muito importante. Eu vou responder essa pergunta com um estudo, está publicado já, um artigo, acho que de 2015, 2016, de um professor da Universidade Federal de Pernambuco, chamado professor Paulo Góes, que ele diz assim: os municípios, quando você tem uma equipe de saúde bucal, você pode ter uma equipe de saúde bucal com auxiliar, ou a outra modalidade, uma equipe de saúde bucal com auxiliar e técnico. O técnico de saúde bucal, ele é um profissional que
pode estar promovendo ali trabalhos paralelos ao trabalho do cirurgião dentista e do auxiliar. Por exemplo, ele pode estar fazendo profilaxia, que é um trabalho de prevenção. Esse estudo do professor Góes, ele coloca que os municípios com maior IDH do Brasil têm mais técnicos de saúde bucal no SUS. Os municípios mais ricos, eles têm a modalidade 2, que é dentista, auxiliar e técnico, em maior quantidade que os municípios mais pobres. Ou seja, os municípios mais ricos, com maior IDH, eles fazem mais trabalho de prevenção do que os municípios mais pobres, pela presença do técnico. Então, o conjunto dos trabalhadores da saúde bucal, eles devem olhar não só, repito, não só o trabalho muito, o faço muito, o atendo muito, mas o conjunto do serviço ofertado à população. Será como se dá no seu município o critério para provimento de auxiliares e técnicos, que historicamente é um problema. Temos várias equipes com poucos técnicos e auxiliares. Como se dá o provimento desse profissional? Porque esse profissional, além de fazer o seu trabalho auxiliando e etc., ele reduz o tempo de consulta, porque o profissional dentista fica mais liberado para a sua atividade fim, ele reduz o tempo de consulta, e no caso do técnico de saúde bucal, ele ainda está capacitado e autorizado legalmente para fazer trabalho de profilaxia, que é um trabalho de prevenção. Por que os municípios mais ricos têm mais técnicos? O nosso modelo de saúde, ele promove equidade ou ele promove iniquidade? Numa sociedade injusta, numa sociedade socialmente injusta, o nosso modelo de saúde, ele aumenta a diferença social, a desigualdade, ou ele diminui? Eu acredito que ele deve diminuir. Mas para isso é preciso planejamento. Porque sem planejamento, ele aumenta a desigualdade social. Silvio, se você gostaria de falar mais alguma coisa que tu acha que não deu tempo, também fica à vontade. Eu queria finalizar a participação nesse espaço dizendo uma questão que eu acho que é muito importante. Nós atendemos muito, nós trabalhamos muito, mas é importante também que a gente faça planejamento, que a gente olhe o serviço que a gente oferta, é importante que a gente olhe as populações que a gente tem acessado e que a gente tem oferecido acesso no sistema de saúde, não só o atender muito, mas a gente atender de maneira planejada. É importante que a gente se apodere de ferramentas de gestão, é importante que a gente se apodere de ferramentas de construção do sistema de saúde. As conferências são espaços também de formação política, então é lá que a gente vai estar no debate com gestores e usuários. Então, os profissionais de saúde que sempre tiveram um papel de vanguarda na defesa do sistema único de saúde devem, mais do que nunca, nesse momento preparatório da 17ª Conferência Nacional de Saúde, também se fazerem presentes nesses espaços. É importante, fundamental, que o SUS que a gente deseja não saia da cabeça de ninguém, nem do livro de ninguém, mas saia dessa construção coletiva do conjunto da sociedade brasileira. O SUS é uma energia vital fundamental. Antes da abertura das Olimpíadas de Londres, quem faz a abertura sempre coloca alguma coisa relacionada ao orgulho nacional, à formação do país, etc. Em Londres, colocaram o NHS como motivo de orgulho nacional. Assim como a gente deveria ter colocado o SUS na nossa Olimpíada de 2016 como motivo de orgulho nacional. Nós temos orgulho do SUS. É importante para isso, mais do que defender o SUS. Se a gente
no nosso microcosmos, na nossa unidade de saúde, no nosso processo de trabalho, se a gente puder estar ofertando a quem mais precisa, no tempo adequado, já é a maior defesa possível do nosso Sistema Único de Saúde. Temos algumas pessoas digitando aqui, então vamos esperar um pouquinho. Aqui, a Maria digitou. Boa tarde, professor Silvio. O que você acha sobre atendimento apenas para os pacientes com classificação de risco alto? Quando a gente... Primeiro, a gente tem que se perguntar se o sistema de saúde é universal, né? A gente tem que perguntar se o sistema de saúde é para todos. Em sendo para todos, todos terão que ter acesso. Agora, há uma pedagogia no SUS, há uma didática no SUS. Todos terão acesso, mas primeiro aqueles que mais precisam. A grande questão é que é um debate para outra web palestra, que é um debate mais profundo, que a gente tem que gastar mais tempo, que é sobre o planejamento propriamente dito do nosso sistema de saúde. O que acontece é que na busca para uma demanda que só aumenta e uma cobertura estagnada, a gente começa a transformar as unidades de saúde em UPAs. Ou seja, vamos botar todo mundo dentro, chegando vamos atender, um atrás do outro, não vamos planejar nada, não vamos fazer prevenção. Alguns municípios já discutem lista de paciente, ou seja, é uma mudança de modelo, é outro modelo. O nosso modelo de saúde, esse modelo da 8ª conferência, ou esse modelo construído até então, em mais de 25 anos, em quase 25 anos, né? Vamos botar a data de nascimento do SUS aí como 1990, já dá 30 e poucos anos. Esse modelo é um modelo universal. Nesse modelo universal, transformar as unidades de saúde em UPA e atendimento a pacientes somente que tem dor, etc., você, na realidade, você está desfigurando o modelo para ele dar uma resposta ao seu baixo investimento, como gestor local. O que deve ser feito eu sempre uma comparação que é assim, quando você vai... Hoje em dia não tem mais alfaiate, né? Mas quando tinha alfaiate, é a mesma coisa de você ir no alfaiate fazer um terno, o alfaiate vê que o terno não está no tamanho adequado, em vez de ele fazer o conserto e um ajuste no terno, ele faz no cliente. Ele vira e faz assim, vamos cortar o cliente para caber no terno. Se a gente não... O que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente não fizer investimento no SUS para o tamanho que ele é, não adianta a gente fazer ajuste no cliente. O dinheiro para o SUS é esse. Se vira para atender todo mundo com esse dinheiro. Isso não dá conta. E quando eu falo, eu sei que as prefeituras estão endividadas, as prefeituras estão gastando mais de 20% do orçamento próprio em receita do SUS. Sei que os municípios estão girando num gasto crescente em relação a despesas em saúde, ok. Mas se a gente parar para fazer um planejamento, eu garanto que com o dinheiro que há, pode se fazer melhor. Agora, é evidente, precisamos cada vez mais de mais recursos na saúde pública. E repito, as conferências são espaços que acontecem a cada 4 anos, são espaços únicos e fundamentais. Vamos invadir e ocupar as conferências, meu povo. Bom, acredito que sejam essas as perguntas. Luana, só para finalizar, o que a gente percebe é que assim, os trabalhadores da saúde, eles estão, ainda mais depois de uma pandemia, etc., né? Eles estão todos muito cansados, sobrecarregados, eles estão... a gente vem de um ritmo muito pesado e a gente trabalha muito, a gente atende muito. Isso é algo pacificado, ninguém questiona isso. E repito, o SUS não é o SUS não é uma placa. O SUS são pessoas, são os trabalhadores da saúde, usuários, etc.
mas não tem SUS sem trabalhadores, né? Agora, mais do que o trabalhar, é importante e sagrado também que a gente faça o nosso planejamento. A gente faz o planejamento quando atende. Eu vou atender tal usuário, eu separo esse material, separo aquele material. Eu antes de fazer o procedimento, eu separo, abro o prontuário para poder organizar o que eu vou fazer. Assim deve ser no atendimento clínico, mas também deve ser na organização de serviços. É importante o planejamento. O planejamento é o que vai fazer com que a gente diminua a iniquidade da nossa sociedade brasileira. É promovendo equidade no SUS, que, repito, é um patrimônio do povo brasileiro.